Feliz sábado, irmãos. É motivo de muita honra para mim, pela primeira vez aqui nesta congregação, neste templo maravilhoso, para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Eu sou a irmã Raquel Garcia e eu adoro o Senhor, ali na igreja da cidade de Nova 6, sede. E para que nós possamos passar esta palavra, esta mensagem a vocês, eu peço a todos que abram suas Bíblias no livro de João, Evangelista João, capítulo 4, 21 a 24. Evangelista João 4, 21 a 24. Amém, irmãos? A plataforma, se desejar, pode descer. Em respeito à palavra de Deus, oremos. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede, Senhor, de repartir o pão da vida, esta palavra de viva e esperança para os nossos corações. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala para a Tua igreja e usa-me a mim, Senhor, é que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, o tema da nossa meditação, da nossa pregação de hoje é: o que é adorar em espírito e em verdade? O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Então, hoje, eu me propus a estudarmos juntos o que significa esta passagem, palavras do Senhor Jesus. Nesta passagem de João que nós vamos ler, Jesus vai nos mostrar um princípio, uma maneira adotada por Deus de como nós devemos adorá-lo. Vamos ler João 4, 21 a 24, que diz assim: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu quero perguntar aos irmãos que estão com as suas Bíblias abertas, esta palavra espírito, em que aqui no verso 23 diz assim: porém a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Essa palavra espírito, eu quero perguntar se está em letra maiúscula ou minúscula. Minúscula? Na minha versão também se encontra minúscula. Isso é muito importante, o que eu estou perguntando. E nessa frase aqui, do verso 24, está dizendo: Deus é espírito. Esse espírito está em letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Certo? Na minha está maiúscula. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, este verso é um verso central em que aborda a verdadeira adoração. Como nós devemos adorar o Senhor, nós vamos estudar hoje, e esse verso ele é mal interpretado por muitas pessoas. E é importante que nós aprendamos o que significa adorar em espírito e em verdade. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos voltar para o texto e observar em que contexto aconteceu
esse fato. Nós sabemos que Jesus estava atravessando, o capítulo 4 é muito extenso, então nossa hora já é avançada, eu sei que os irmãos já leram, já conhecem a passagem muito conhecida da mulher samaritana. Portanto, nós sabemos que Jesus estava atravessando a região de Samaria, quando ele passou junto ao poço de Jacó, a hora do meio, 12 horas, o sol a pino. Jesus ficou ali, naquele poço, e os discípulos foram até a cidade de Samaria comprar alimentos. Em um determinado momento, chega uma mulher. A Bíblia não relata o seu nome, apenas a chama de samaritana. Aquela mulher, meus irmãos, pela conduta dela, em que nós observamos através da história, ela tinha uma conduta duvidosa. Ela era uma mulher à margem da sociedade da época. Era uma mulher que tinha costumes que eram contrários da sociedade. Portanto, ela não era bem aceita. Aí os irmãos podem me perguntar, mas irmã, por que essa mulher foi meio-dia tirar água de um poço? Meio-dia é quente, meus irmãos. Não havia ninguém lá, só estava Jesus sentado, esperando os discípulos voltarem com alimentos. E aquela mulher se aproximou para tirar água, e Jesus olhou para ela e começou um diálogo. E ela estranhou, porque ela viu que Jesus era judeu, pelas vestes. Ela percebeu que Jesus era um profeta. E então, ela começou a ter ali uma estranheza, porque um judeu tenta falar comigo, se eu venho ao meio-dia buscar água para não encontrar nenhuma das mulheres da vila, porque ela era mal vista, e as mulheres não aceitavam a companhia dela, porque ela era considerada uma pessoa à margem da sociedade. As mulheres da vila, consideradas mulheres virtuosas, se sentiam incomodadas com a presença dela. E então ela procurava, para não incomodar ninguém, e tirar água aquele horário. E assim ela encontrou Jesus. E Jesus começou a conversar com ela. E ela disse para ele, você sendo um judeu quer conversar comigo, sendo eu uma samaritana? E Jesus começou a conversar com ela, e trouxe para o contexto da água. Eles estavam diante de um poço, a moça foi buscar água, e Jesus estava diante de um poço, então o contexto era propício, e Jesus disse a ela, se você me pedir água, você não sabe quem está te oferecendo água, porque se você me pedisse água, eu te darei água da vida, esta água que você jamais vai ter sede. Oh, Senhor, então me dê desta água. Mas como é que você vai tirar esta água, se você não tem balde, o poço é fundo? Então, Jesus começou a ter uma conversa amistosa com aquela moça. E para nós entendermos, por que ela fez aquela pergunta para Jesus? Porque foi a samaritana que perguntou, Senhor, aonde nós devemos adorar? Neste monte? Vocês ouviram o primeiro verso, ela perguntou, Senhor, aonde nós devemos adorar? Qual a verdadeira adoração? E Jesus disse que vai chegar a hora, e a hora já era, já tinha chegado, em que nem neste monte, que monte era esse que a Bíblia está se referindo? O Monte Gerizim. Na época, haviam 2 montes próximos, o Gerizim e o Ebal. O Monte Gerizim era o monte das bênçãos, e o Ebal das maldições. Então, todos os irmãos conhecem essa passagem. E então, nós vamos trazer em que contexto, particularmente, aconteceu esta conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Nós sabemos que a mulher provinha de uma cultura samaritana. Samaria era a capital do Reino do Norte, as 10 tribos de Israel. Como surgiu as 10 tribos? As 10 tribos surgiram entre a disputa entre Jeroboão e Roboão, filho de Salomão. Roboão assumiu o trono, mas houve a divisão. O profeta Aías falou a Jeroboão que o reino seria rasgado e seria dado 10 tribos a Jeroboão. E Roboão ficaria apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim, o reino do sul. Então, é importante nós termos isso em mente. Reino do norte,
10 tribos, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. É importante nós termos a noção desta introdução para que possamos entender a mensagem em si. Então, quando Jeroboão assumiu as 10 tribos, a primeira coisa que ele fez, meus irmãos, foi construir 2 bezerros de ouro. Um bezerro ele colocou em Betel e o outro em Dan. Por que ele fez isso? Porque ele achava que, se ele não tivesse essa atitude, que as 10 tribos acabariam se voltando para Jerusalém para adorar, porque era o costume dos irmãos hebreus. Então, Jeroboão era da tribo de Efraim. Ele construiu esses templos, esses lugares altos nos montes, para que ali o adorassem. E ele criou um misticismo, ele criou uma religião, irmãos, mista. Ele criou uma adoração idólatra. E aquela mulher cresceu achando que aquilo era verdadeiro. E assim ele levou as 10 tribos a pecarem um pecado abominável diante do Senhor. E, portanto, o mesmo profeta voltou a ele e disse que o reino dele, ele seria destituído deste reino, porque ele não fez a vontade do Senhor, e toda a família dele seria destruída, como foi. Certo? Então, foi essa cultura que a mulher samaritana aprendeu. Ela aprendeu que adorar o Deus verdadeiro era idólatra. E então ela perguntou para Jesus: aonde nós devemos adorar? Porque a minha cultura diz que é aqui, em Samaria. Mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém, no Monte Sião. E agora? É importante nós compreendermos que Jeroboão criou as estátuas de ouro e chamou quem ele quis para ser sacerdote e levita. Mas o templo em Jerusalém permanecia dentro dos primórdios, de como tinha sido desde o santuário, do tabernáculo. Então, ali existiam os sacerdotes da descendência de Arão, ali existiam os levitas, o cordeiro, todos os rituais do santuário, tudo certinho. Ali, em Jerusalém, permanecia a adoração, da forma como foi instituída por Deus. E aquela mulher ficou confusa. Aí eu digo para vocês, meus irmãos, que muitos hoje têm essa mesma confusão. Essa pergunta da mulher samaritana é uma pergunta sincera. Aquela mulher queria adorar. Aquela mulher tinha desejo ardente no coração de fazer uma adoração verdadeira. Assim como muitas denominações, hoje, que inventam formas, inventam mecanismos, maneiras de atrair o irmão, o fiel, para dentro das igrejas. Eles inventam formas de adorar. Mas será que essa adoração ela é verdadeira? Será que essa adoração é aceita pelo nosso Senhor Deus? E assim, meus irmãos, o Senhor continuou conversando com a mulher samaritana, e nós vemos que a mesma dúvida da mulher samaritana permanece até os nossos dias. É por isso que nós sabemos que é profético, que muitos virão e se congregarão a nós. Eles vão também descobrir a verdadeira adoração, o povo remanescente na fé. Então é importante nós continuarmos seguindo o raciocínio da mulher samaritana. Onde adorar? Aquela mulher tinha desejo de largar o sincretismo religioso, a mistura de religião. Então, o Senhor respondeu a ela exatamente o que nós lemos no verso, que era importante adorar em espírito e em verdade. O Senhor Deus procura adoradores que o adorem. O Senhor Deus, o Criador, criou você, criou a mim,
criou a todos nós para o adorarmos. Nós vemos que, em muitos dos salmos, até a natureza louva o Senhor. Nós vemos que as árvores, os mares, as grandes feras, as estrelas, o sol, a lua, os trovões, todos adoram o Senhor. Mas Jesus estabeleceu um padrão, quando ele respondeu à mulher, ele estabeleceu um ponto fundamental. Que ponto? Em espírito e em verdade. Ou seja, nós não podemos adorar o Senhor de qualquer jeito. Existe um padrão, existe uma maneira. O Senhor sempre estabelece padrões para o seu povo. Regras, estatutos, normas, leis, mandamentos. Para que ele tenha um povo digno dele, organizado. Por isso, o Senhor, na conversa com a mulher samaritana, começa a ensinar neste verso, para nós aprendermos também a verdadeira adoração, aquela que o Senhor Deus aprova. O padrão de Deus é alto, meus irmãos. Se eu perguntar para vocês, vai para o céu todo mundo que é bonzinho, que é bom, pessoas boas, generosas, vão para o céu? Não. Para o céu não vai quem é bom. Para o céu só vai, meus irmãos, quem é santo. O padrão de Deus é alto. Ele só aceita quem é santo. Portanto, a adoração precisa estar dentro do caráter de Deus. Deus é espírito. Deus é espírito, ou seja, ele não está preso em lugar algum. Ele não cabe em lugar nenhum. Ele mesmo falou para Salomão, você acha que esse templo pode me conter? Mas nós entendemos que Deus não tem expressão física, descritiva da sua pessoa. Nós entendemos que Deus não tem, meus irmãos, nenhuma representação. Não existe algo que represente o caráter, a santidade e o poder de Deus. Não tem. O culto em Samaria envolvia imagens. O culto em muitas congregações que se dizem cristãs, existem muitos emblemas, simbolismos, em muitas religiões. Feijão ungido, toalha sagrada, óleo ungido, e assim sucessivamente. Para você adorar, você precisa estar dentro desses costumes que eles impõem à pessoa. Água benta. Tem que trazer a foto do seu familiar aqui para fazer a oração. É dessa forma que as pessoas, mesmo ditas cristãs, elas estão criando maneiras para representar o irrepresentável. Porque o Senhor é Espírito. Espírito, mas como assim, irmã? Como assim? Como assim esse Espírito? Deus é Espírito porque Ele é contrário à matéria. Deus é Espírito, o invisível em contraste com o visível. É isso que a palavra está dizendo. O visível em contraste com o invisível. Deus é invisível. Deus é Espírito. Não tem representação dele. Não tem imagens. Não existe nada que possa criar uma forma de você ver Deus através daquela situação ali. E assim, Deus é Espírito. E o Senhor estava mostrando para aquela mulher que a adoração ao Deus não seria mais nem naquele monte de Gerizim e nem no Monte Sião em Jerusalém, no templo feito por Salomão. Porque, meus irmãos, ele estava dizendo que agora a salvação estava nele, a adoração era através dele. Ele estava dizendo, o Senhor Jesus, que agora
Os lugares seriam diferentes em qualquer lugar, em todas as nações, em Samaria, a Judeia e até os confins do mundo. Em todos os lugares, de forma espiritual e verdadeira, o Senhor aceita a tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus só mostrou a única manifestação de Deus Pai, concedeu a nós, foi através de seu Filho Jesus, que nasceu, se encarnou, e ele pregou, sofreu a missão, e hoje vive, morreu, ressuscitou e vive à destra de Deus Pai, e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Amém. Não existe outra imagem, outra representação. Mesmo assim, existe fotografia de Jesus? Existe estátua de Jesus? Alguma outra representação dele? Não existe. As pessoas inventam, mas não existe, porque Deus é indescritível. As pessoas pensam que adorar em espírito, eu já expliquei, espírito com a palavra minúscula, com E minúsculo, está se referindo ao invisível, aquilo que não é matéria. Deus, ele é adorado dessa forma, espiritualmente, de mente e de coração. O Senhor não aceita. Tem muitos que acham que para você adorar, você precisa receber o Espírito Santo, ser possuído do Espírito Santo. E ali você vê manifestações, e rodopios, e quedas, e sapateados, e danças, e gritarias, e alarido de todo jeito. É o que nós estamos vendo em muitos lugares ditos cristãos. Mas isso nem de longe é poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é ordem e decência. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Por isso, esse tipo de adoração não condiz com o padrão de Deus. Adoração em espírito é a adoração que você tem na sua mente e no seu coração, através da fé, você sente Deus. E levando em consideração a dúvida daquela mulher, daquele tempo, Jesus diz que nós devemos adorá-lo também em verdade. A verdade a respeito da pessoa de Cristo. A verdade sempre é Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele mesmo disse isso, meus irmãos, em João 14:6. Deus quer ser adorado em qualquer lugar, e essa adoração não está presa a nada, nem a imagens, nem a lugares, nem a tradições humanas, nem a cultura. O Senhor quer ser adorado de maneira sincera. Não basta ter intenção de adorar. Intenção muitos têm. Mas é necessário ter sinceridade de adoração. A verdade na adoração. A verdade na adoração, irmãos, é essa que Deus revelou através de Cristo. Para você adorar, você precisa saber quem Deus é. Você precisa saber quem Cristo é. E você precisa saber quem o Espírito Santo é. Em verdade, significa você conhecer a Trindade. Adorar em verdade é você estar alinhado com a vontade dEle. Não adianta nós nos debulharmos de joelhos, em lágrimas aqui na igreja, mas lá fora nós não temos a verdade. Nós temos um outro comportamento. Não adianta nós estarmos na igreja, todos os cultos e as programações, se no nosso trabalho, dentro da nossa casa, nós temos um outro comportamento que não está alinhado à verdade do reino.
a um outro comportamento que não está alinhado à vontade de Deus. A adoração em verdade, meus irmãos, é a razão pela qual nós conhecemos o Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós compreendemos que nós necessitamos da cruz, que nós necessitamos da graça. Quanto mais nós nos aproximamos da verdade, nós vemos que nós não somos nada e precisamos da cruz de Cristo, da graça. Nós não precisamos, a Igreja Adventista não precisa de ninguém aqui na frente falando, eu estou vendo um anjo, tipo assim, uma pessoa que está levantando a plateia. Eu estou aqui na frente, eu estou vendo um anjo aqui dentro da igreja, eu estou vendo isso, aquilo, outro, é porque entrou um homem de branco, e a pessoa fica falando, eu sei que tem alguém aqui que está com dor de cabeça, eu sei que tem alguém aqui, o Espírito está me revelando que está enfermo, você vai receber a sua cura hoje. Aí as pessoas choram, as pessoas caem no chão, as pessoas gritam. Isso é pura emoção, não é adoração. A verdadeira adoração é quando você recebe a palavra de vida eterna. Eu só preciso estar aqui na frente, chamando a tua atenção para o Deus que resolveu ser a oferta, e Ele é o ofertante. É o Deus que desceu do céu, deixou a sua glória, a sua pompa e a circunstância que vivia, para vir aqui como servo, se doar e morrer por você. Esse Deus que te convida para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Esse Deus que te oferece a mesma água que ofereceu para a mulher samaritana. Se eu te der esta água, você jamais terá sede. Senhor, dá-me dessa água, a água da fonte da vida, a água que lava e que flui dentro de nós para a vida eterna. É só isso que nós devemos saber, que o nosso Senhor Jesus é a nossa redenção. Devemos saber que o Espírito Santo de Deus atua em nós e nos chama para a preparação. Quantos de nós hoje, eu não poderia vir aqui e falar outra coisa que não a cruz de Cristo. Eu não poderia estar aqui e usar qualquer palavra que não seja a palavra de vida eterna. E a palavra de vida eterna, meus irmãos, é igreja, prepara-te. Igreja de Deus, eu chamo a atenção de você, que nesta manhã veio ouvir, e o Senhor tem para te dizer, que Ele está para descer, para buscar a sua igreja. E quando o noivo vier buscar a sua noiva, ele vai achar a noiva com esses trajes que eu estou? Uma noiva não casa dessa forma, uma noiva não se apresenta dessa forma. A noiva precisa estar adornada, ataviada. E qual é os adornos? Quais são os atavios que a noiva de Cristo precisa ter? A santificação, a preparação para estarmos de pé. O que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, só não vê quem não quer. Terremoto que arrasou a Venezuela, depois dos 2 primeiros grandes terremotos, mais de 100 tremores. E tremeu o Canadá, Brasil e tantos outros lugares, e Japão e tantos outros lugares mesmo. A Europa está derretendo no calor, mais de 5.000 mortos. O El Niño prometendo acabar com as regiões do Brasil. Aí vem a fome, o desemprego. E nós estamos esperando mais o quê? Que possamos nos ataviar. Quais são os adornos? Os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, a santificação, o teu caráter, as vestes brancas. São essas a preparação, são essas as vestes. O caráter de Cristo, ele não pode ser demonstrado de outra forma. Que a luz de Cristo, através do seu caráter, do seu poder,
O que eu desejo nesta manhã para esta igreja é que o Espírito Santo de Deus, assim como em Atos 2, desça como língua de fogo, repartidas sobre cada um de nós, e nos batize, e nos prepare, e nos conclame, que nasça um desejo ardente no nosso coração, meus irmãos, de adorarmos esse Deus poderoso, a verdadeira adoração. Larguemos a emoção, larguemos aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que nos leva para longe dEle. O Senhor deseja a nossa adoração verdadeira, o resto fica em segundo plano. A adoração em espírito é na sua mente, é no seu coração. A adoração em verdade é a adoração alinhada com a palavra de Deus, com o caráter transformado, renovado. Você possui a maior força do universo ao teu favor. Se você sofre com enfermidade, com desemprego, com problemas na família, se você sofre com dissensões matrimoniais, se você sofre com o familiar longe da presença do Senhor, desviado dos caminhos do Senhor, você está perdendo tempo. Use esta força do Espírito Santo, que a solução virá, e o Senhor não quer que ninguém se perca. O fogo eterno não foi feito para nós, foi feito para Satanás e os seus anjos. E o Senhor deseja salvar a você e salvar a mim. Mas nós devemos, irmãos, nos preparar. A tua família, o teu filho, a tua filha, os teus netos, se eles ainda estão dormindo, indolentes, faça-se, irmãos, como nós, que estamos em constante oração, o grupo Maranata, todos os domingos, terças e quartas-feiras, estamos em oração pela nossa igreja, pela nação adventista. A igreja adventista, ela está em 212 países. E 225 países são reconhecidos pela ONU. Aí eu pergunto para os irmãos, está faltando muito para o evangelho do reino ser pregado? E então, quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura, até os confins do mundo. Mateus 24, 14. Então, meus irmãos, a hora é nesse momento que devemos pregar a palavra do Senhor, a tempo e fora de tempo, pregando. Não se preocupem, meus irmãos, com o mundo. Não se preocupe com a África, com os países estrangeiros. Se preocupe com a sua casa. Se preocupe com a sua família. Se preocupe com as pessoas mais próximas, seus familiares, seus parentes. Dobre os seus joelhos, porque aonde a sua palavra não alcança, o seu joelho alcança. Porque aonde, meus irmãos, a tua palavra, as coisas que você conversa com seus familiares, eles são endurecidos, não alcança o coração deles, mas os teus joelhos, a tua oração, alcança. E o Espírito Santo é poder de Deus para restaurar, para libertar. A nossa adoração, meus irmãos, em espírito e em verdade, também é esta. É trazer para junto do Pai, para junto do Senhor, aqueles que estão distantes. Não se conforme com isso. Não se conforme com isso de forma nenhuma. A salvação é para todos. A salvação é para nós. Nós não podemos querer o céu. Eu não quero chegar lá no céu sozinha. E eu tenho uma missão muito árdua, meus irmãos. Eu deixei tudo há 2 anos atrás para vir estar perto da minha única filha que ainda não aceitou a Cristo, que ainda não se batizou. É difícil. Por que difícil? Porque conhece, porque sabe, porque já foi evangelizada, porque já fez estudo bíblico, porque conhece os meus exemplos, ela vê as minhas atitudes, mas não se decide pelo batismo. É a única missão que eu tenho antes de eu morrer, meus irmãos. É orar, essa minha filha, ela vai ser salva, em nome de Jesus.
Eu creio nisso e creio também que os filhos de vocês, porque os pedidos de oração, eu faço parte do grupo, do ministério de oração no mundo inteiro. São milhares de pedidos. E dentre esses pedidos, o que tem mais incidência, ore pelo meu filho, ore pela minha filha, peço oração pelos meus filhos que estão desviados há tantos anos da Igreja Adventista. Nós somos 10.000 congregações em todo o Brasil. Nós somos a nação adventista. O Senhor está se preparando para vir buscar a nação adventista. E você está preparado? Você está adornado? A irmã White diz, em eventos finais, que assim como foi nos dias de Noé, em que o Senhor levou 7 dias para fechar a arca, Ele fechou a porta da arca e ainda ficou 7 dias para que a chuva descesse. Quando o terceiro anjo chegar com Cristo e disser, está feito, o Senhor vai sair do santuário celestial e vai se despir das suas vestes sacerdotais e vai vestir as suas vestes reais e vai descer para buscar o seu povo. 7 dias ele vai sair do céu até aqui. E a irmã White diz que nesse período não haverá intercessor. Não estará mais ninguém no santuário celestial intercedendo por nós. Se nesse período eu pecar, aquele que é puro, purifique-se mais. Aquele que é ímpio, pratica a impiedade. Não haverá mais intercessão. Durante esse período, o Senhor Jesus não está mais como intercessor, Ele está voltando para vir buscar o seu povo. Não adianta mais orar, não adianta mais clamar, não adianta mais jejuar, porque o Senhor está voltando para buscar o seu povo. E se a tua casa ainda precisa, o tempo é agora, a porta da graça está aberta. E Ele precisa salvar você, precisa salvar a mim. E a minha adoração em espírito e em verdade é estar alinhado à palavra dEle. E a palavra dEle não é um pedido. A palavra dEle, meus irmãos, não é um convite. A palavra dEle é uma ordem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o seu santo nome. Que possamos, eu e você, estarmos arrolados neste grupo que faz parte da Igreja de Deus, que prega, que caminha. O evangelismo dos Calebes está ocorrendo em todo o Brasil. E o evangelismo não é só feito de uma maneira só, mas o evangelismo, meus irmãos, ele é feito com os pés dos que vão, com os joelhos dos que intercedem e com as mãos dos que contribuem. Precisamos ir, contribuir e orar. Essas 3 formas se tornam alinhadas à vontade do Senhor. E dessa forma eu estou adorando. Quando eu prego, eu adoro. Quando eu evangelizo, eu adoro. Quando eu oferto, quando eu dizimo, as minhas ofertas, a minha oração sobe como incenso suave às narinas do Senhor. Então, para nós finalizarmos, meus queridos irmãos, eu desejo de todo o meu coração que cada um de nós, nesta manhã, leve esta palavra e se renda aos pés do Senhor e tome posição ao lado de Cristo, tome posição ao lado daqueles que estão indo, que estão contribuindo e que estão orando, para que o Evangelho do Senhor avance. E que nesta manhã nós possamos voltar para os nossos lares, com o desejo ardente no nosso coração, de estarmos adorando o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Amém?